começou quando eu tinha apenas 6 meses. Eu ainda estava na barriga da minha mãe. Mas eu nasci prematura, eu nasci aos 8 meses. E eu nasci com febre, anêmica, e eu venci tudo isso. Cresci uma criança espoleta, sem maldade. E cresci vendo assim a minha mãe com vários namorados. Eram entre e sai de homens que eu até perdi a conta de quantos. E esses homens eram sempre muito agradáveis, eles me tratavam muito bem, me davam presentes. E eu até que gostava, porque eu era uma criança, eu não tinha maldade nenhuma. Até que um certo dia, um dos namorados da minha mãe amanheceu em cima de mim. Ele tampava minha boca e eu estava agoniada, eu tinha apenas 5 anos e ele abusou de mim. Ele abusou de mim. E depois disso, ele me deu uma bicicleta. Ele me deu uma bicicleta para eu ficar calada. Depois disso, não mais que 2 semanas, minha mãe arrumou um outro namorado. E ele era muito legal. Ele me dava roupas, brinquedos, doces. Eu achava ele muito legal. E eu comecei a chamar ele de pai, só que ele tinha uns carinhos, ele me alisava, me dava beijo na testa. Eu era criança, eu achava aquilo normal. E ele falava pra mim, não, é carinho de pai, é carinho de pai. E como eu nunca tive uma figura paterna, uma figura masculina pra ter noção do que se tratava, então eu achava normal. Até que um dia ele me levou. Quando eu lembro disso, ele me levou num cemitério abandonado, lá onde estava enterrada a ex-mulher dele. E ele abusou de mim, em cima do túmulo da mulher dele. Foi horrível, foi tão doloroso. Eu era uma criança e foi muito triste. E assim, pra mim não contar, ele me ameaçou. Ele disse pra mim que se eu contasse pra alguém, ele mataria minha mãe, minhas irmãs e me escalpelaria. Então eu me fechei. Eu fiquei uma criança fechada. Eu fiquei uma criança chorona, eu tinha medo de tudo. Eu mudei completamente. E depois de alguns meses, a minha mãe falou pra mim que precisava da minha ajuda. E eu fiquei toda otimista porque eu amava muito a minha mãe. E eu sabia das dificuldades que ela, minhas irmãzinhas enfrentavam e eu queria ajudar. E eu concordei. Mas a ajuda que a minha mãe precisava de mim, a mulher que era pra me proteger, pra me amar, pra cuidar de mim, ela simplesmente me vendeu pra um homem asqueroso que abusou de mim por 3 dias. Foi muito doloroso. E na primeira oportunidade que eu tive, eu fugi. Eu fugi como se não houvesse amanhã. Eu saí correndo e entrei dentro da primeira porta que eu encontrei. Quando eu entrei, eu pedi socorro, eu contei o que aconteceu. E lá dentro estava o anjo da guarda, o meu pai. Ele simplesmente tomou todas as providências necessárias com relação aos abusos. Eu ganhei um lar, ele me adotou. Minhas irmãzinhas também ganharam outros lares, embora não foi comigo, né? Mas elas estão também bem cuidadas. E hoje eu tenho traumas, eu tenho muitos traumas. Eu tive muita dificuldade de me relacionar sexualmente com outros homens. Quando eu decidi, por vontade própria, ter relações sexuais com outros homens, né, com outra pessoa, mesmo que fosse consentido, mesmo que eu quisesse, era algo que me bloqueava, que era extremamente difícil para mim. E até hoje eu tenho, assim, alguns traumas. Eu não consigo ficar no mesmo ambiente com um homem sozinho, eu não consigo, parece que é um bloqueio que eu tenho, é uma insegurança muito grande. Atualmente eu estou casada com um homem que me respeita, que cuida de mim. Tenho um filho lindo que eu amo de paixão. Então hoje eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa e de alguma forma nem tudo é ruim. Tem um lado bom. Tem um lado bom, pois Deus
usa aquilo que mais nos feriu para que a gente fosse a cura de outras pessoas. E eu, dentro de 4 anos, me tornarei uma grande advogada e vou lutar com todas as minhas forças para que nenhuma criança passe pelas coisas horríveis pelas quais eu passei. Eu quero defendê-las, eu quero cuidar delas, mesmo que juridicamente. Eu acredito no meu potencial. E um conselho para todos, todas as mulheres, todas as pessoas que não julguem as pessoas antes de conhecê-las. As pessoas têm muito mais histórias do que nós podemos imaginar. E temos que ser gentil com todo mundo, porque uma longa história, ela é vista superficialmente, a gente não sabe o que o outro está passando. Eu tenho meus traumas, sim, né? Eu tenho meus traumas, mas eu conquistei a vitória e em breve serei uma grande advogada e vou poder proteger essas crianças. Oi, Marias, tudo bem? Então, aqui quem fala é a Raquel Antunes. Essa história veio para nos ensinar que talvez nós achamos que nós estamos em uma condição muito difícil, que nós não vamos conseguir suportar, que nós não vamos conseguir superar, mas sim, nós somos capazes de superação e Deus coloca assim anjos em nossas vidas para nos resgatar. Vimos assim que essa mulher, né, hoje mulher, ela é muito determinada e muito guerreira, passou assim por vários estupros e ainda assim ela continua firme, com fé, e ela tem um objetivo. Ela quer cuidar para que outras crianças não passem pelas mesmas coisas que ela passou. E o que eu quero pedir para vocês é que olhe por suas crianças, olhe por nossas crianças, olhe nossas Mariazinhas, nossos Joãozinhos, pois essas crianças, elas precisam de nós para serem defendidas, cuidadas, temos que ouvir. Então, um conselho que eu dou é o seguinte: quando uma criança não quiser abraçar alguém, quando uma criança não quiser beijar alguém, quando uma criança não quiser se aproximar de uma pessoa, ao invés de você falar assim, vai lá, menino, vai lá, que falta de educação, vai lá, cumprimenta, dá pé de benção. Não coaja a criança a fazer aquilo que ela não quer. Pelo contrário, pergunte. Meu filho, deixa a mamãe perguntar aqui. Por que você não quer abraçar o tio? Por que você não quer dar benção pro tio? Por que você não gosta de chegar perto do tio? Ouça. Ouça as crianças. Porque às vezes elas estão querendo falar, mas elas não estão sendo ouvidas. Então fica aqui o meu recadinho para vocês, Marias lindas, maravilhosas. E até sexta-feira com o nosso próximo vídeo, que vai ser sobre um conselho. E já tem gente mandando e-mail e pedindo conselhos. Se vocês querem um conselho, se vocês querem contar a sua história, envie já o seu e-mail pra gente. Beijos!